Boa tarde a todos. Quero dizer que estou muito honrado em assumir provisoriamente a presidência do Corinthians. O momento é difícil. Temos muito a fazer e pouco tempo para isso. Quero reforçar o momento que tem que ser de união. A sinergia entre todos em prol do Corinthians. Antes de abrir para perguntas, me dirijo a vocês dizendo que conto muito com o trabalho da imprensa, que terá a liberdade para a prática jornalística, sempre que respeitando os limites éticos. Vocês terão, nesse período, até a Assembleia, que se dividiria entre o Parque São Jorge e o CT da Arena, uma vez que todas as declarações institucionais serão feitas aqui no clube. E pretendo sempre, de forma muito clara, expor nossas apurações e decisões para que os torcedores e associados estejam cientes dos rumos do Corinthians. Quis estar aqui com vocês para esse primeiro contato entre gente e também com o nosso torcedor. Como disse, tomei posse não faz nem 24 horas. Com o passar dos dias, todas as decisões sobre diretoria serão anunciadas para vocês. Temos uma partida importante da noite de hoje. Já conversei com o Fabinho Soldado, passando a mensagem de tranquilidade para desempenhar suas funções. A comissão técnica terá todo o meu apoio e do meu vice-presidente, Armando Mendonça. Estou aberto a perguntas. Oi, boa tarde. Primeiro agradecer ao Thiago também por essa transição, presidente Osmar. Armando, muito obrigado. A gente começa com as perguntas. Pedir aqui para eles passarem. Só, por favor, gente, apresentem-se. Nome e veículo, por favor. Presidente, aqui, seja bem-vindo. Bianca Molina, TNT Esportes. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre como foi esse diálogo com o Fabinho Soldado. Imagino que esse seja um dos principais pontos de dúvida do torcedor. E se o senhor já teve a possibilidade de conversar com o Dorival Júnior? Cogitou ir para a Argentina para acompanhar o jogo de hoje ou, nesse momento de transição, entendeu que não era o melhor momento? Obrigada. Ainda não tive oportunidade de conversar com o técnico, mas passei as mensagens para o Fabinho Soldado, pedi para que ele estava ocupado com os afazeres dele de técnico, evidentemente. Então eu não pude conversar com ele ainda, mas eu vou conversar ainda hoje. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Armando. Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Certo? Queria uma posição de vocês dois sobre o que aconteceu ontem, né, o afastamento do presidente Augusto Melo, a opinião de vocês e também o que vocês teriam feito de diferente na posição dele. Bem, a questão do Augusto, eu gostaria de deixar para depois que o Corinthians é mais importante a gente pensar no Corinthians daqui para frente. A questão que aconteceu no Conselho Deliberativo, nós, evidentemente, todos já tomaram conhecimento o que aconteceu e nós estamos aqui para dar sequência ao trabalho, que determinados trabalhos que estavam indo bem, outros trabalhos não. Então nós vamos trabalhar daqui para frente, pensando sempre no Corinthians. Eu quero deixar claro para vocês que se a gente nos empenhar em resolver os problemas do Corinthians, olhando para frente, nós vamos ficar sempre refém do passado. E o passado é importante para a gente entender o presente. Mas também é importante você dar sequência no trabalho que nós queremos realizar, né? E nós vamos realizar com uma gestão transparente, uma gestão que vai trazer benefício para o Corinthians. Nós queremos entender o seguinte: tudo que for bom para o Corinthians, nós estaremos juntos. É benéfico para o Corinthians? É benéfico. Nós vamos trabalhar para manter aquele trabalho. Principalmente, a gente vai ver caso a caso,
função a função, mudar a sistemática. Nós queremos fazer gestão à vista de muitos trabalhos que tem aqui dentro do Corinthians, que a gente passa a falar, estamos fazendo, mas de que forma? Com planejamento, com dedicação, ordem, disciplina e arrumação de todos os departamentos. Esse é o nosso trabalho. Eu sei fazer gestão, é o meu trabalho, então por isso eu tenho empresa e sempre fiz gestão, e o meu negócio é gestão e governança. Então é isso que eu vou trazer para o Corinthians de novidade, que deveria já estar acontecendo no Corinthians há muito tempo e não está acontecendo. Mas não tem problema nenhum. O importante é daqui para frente. Presidente, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Aqui embaixo. A gestão Augusto Melo, ao todo, gerou 87 novos contratos para as categorias de base. São mais de 140 jogadores sob contrato nas categorias sub-17 e sub-20. Você comentou que conversou com o Fabinho Soldado e bancou a permanência dele. Eu queria saber se houve essa mesma conversa com o Alex Brasil, que é o executivo de futebol das categorias de base, e também nesse seu período ainda provisório, o que você pretende implementar nesse departamento. Obrigado. Nós pedimos uma análise profunda de todos os jogadores, aqueles que têm tempo de jogo, né, para poder a gente saber o seguinte, quem pode e quem não pode ficar. Eu falei agora há pouco sobre o que é benéfico para o Corinthians. Se for benéfico para o Corinthians, que os jogadores que estão lá, é benéfico para o Corinthians, vai resolver, vai trazer resultado. Então nós temos que fazer uma análise crítica de tudo isso, para a gente saber se continua ou se não continua. Eu, na verdade, não tenho hoje as informações necessárias ainda, mas nós vamos tomar ações imediatas para que a gente possa saber o que estão fazendo aqueles jogadores que estão lá. E foram contratados de que forma? Vai dar resultado para o Corinthians? É a pergunta que nós temos que fazer. Então nós vamos analisar caso a caso. Não conversei ainda com ele, mas tenho reunião marcada já, agora à tarde, para falar com ele. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Armando. Lincoln Oliveira, do portal Ponto 360. Queria saber quais critérios vocês vão adotar para essa montagem dessa nova diretoria do Corinthians, mesmo que não seja uma permanente. Então, como foi dito já na entrevista do Romeu Tuma Júnior, a diretoria toda ela acaba caindo, né? Usar esse termo, e a gente tem que organizar. Então, hoje nós tivemos algumas reuniões para saber o que poderia acontecer, de que forma nós poderíamos trazer pessoas para nos ajudar. Então, é muito cedo ainda para eu dizer sobre isso, mas breve eu marco uma outra reunião com vocês para informar quais são os diretores de cada área. Pois não? Estável, boa tarde. Fábio Lázaro, da Trivela. Armando também, boa tarde. Só pegando um rabicho rapidamente dessa pergunta agora, o senhor tem previsão de quanto tempo consegue definir a nova diretoria? Se me permite uma segunda em relação à atuação dos dois. Como que os senhores pretendem dividir as atuações nesse período? O senhor como presidente, o Armando como vice, mas como que os senhores pretendem unir esse trabalho? Ou em que área cada um deve atacar mais? O senhor falou que é especialista em gestão e governança, o Armando vai atuar em que frente nesse período de transição, por favor? Então, isso tudo nós estamos conversando, nós tivemos reuniões agora de manhã cedo, quer dizer, não conseguimos nem dormir ainda, ficamos aqui, saímos tarde daqui, voltamos cedo para a gente montar essa reunião, montar o que nós que pretendemos fazer, as frentes que nós vamos tomar. A ideia é o brainstorm, para a gente saber de que forma e esse trabalho que nós vamos realizar. Então tem várias ideias aí surgindo para a gente poder trabalhar. Então, no máximo, no início da próxima semana. Estável, Pedro Ramiro. Quando seu nome surgiu, muita gente queria entender quem que você é. Até porque você não dá muitas entrevistas, né? Queria que você explicasse quem você é, e também quando teu nome surge também a notícia de que você teria financiado vídeo
em prol da ditadura de 1964. Explica quem você é e se você se orgulha também desse episódio. Obrigado. Meu nome é Osmar Stable, como todos sabem, né? Sou empresário da área metalúrgica, eu sou especializado em gestão, sou formado em gestão esportiva também e administração. Mas, sobre essa questão aí, eu já pedi as desculpas necessárias. Eu não gostaria nem de falar nesse assunto aqui no Corinthians, porque o artigo número 1 do Estatuto diz o seguinte: não podemos falar nem de política e nem de religião. O Corinthians não tem política e não tem religião. O que nós entendemos é que todos aqui que estão aqui, que pensam de uma forma, que pensam de outra forma, né, corintiano, está conosco, não tem problema nenhum. Eu já pedi desculpa àquelas pessoas que se sentiram prejudicadas, eu errei, já disse que errei, pedi desculpas, e eu estou aqui novamente para dizer para vocês o seguinte: hoje o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu torço para que ele dê certo. Eu tenho empresas, dou vários empregos, então eu gostaria que o Brasil desse certo com esse presidente que está aí. Torço por ele, já votei algumas vezes. Osmar, aqui. Marcelo de Mello, do canal Fala Muito Fiel. Acho que uma das cadeiras mais importantes hoje do Corinthians, até por toda a situação financeira do clube, é a cadeira de diretor financeiro. Muito tem se falado que o Rosalá poderia voltar a essa função. Existe alguma expectativa ou o Rosalá ou esse nome tão importante para a cadeira do financeiro? Obrigado. Como vocês sabem, o Estatuto não permite, antes de um ano que a pessoa deixou o cargo, que ele volte na mesma gestão. E nós continuamos na mesma gestão. Mas só que eu falei com o Rosala, e ele se propôs a nos ajudar. Então, hoje ele esteve aqui conosco e já está tomando algumas ações para que a gente possa dar uma analisada na parte financeira, para a gente entender o que está acontecendo, né? A gente só pode tomar uma ação quando você entende o que está acontecendo. Nós, como eu disse, vou repetir, nós estávamos afastados da gestão, a gente não teve oportunidade, o presidente que estava na administração entendeu que o vice-presidente não deveria participar da gestão, nós não participamos, ficamos à disposição, mas não fomos chamados para nada. Então, a gente não teve a oportunidade de conhecer a questão financeira do Corinthians, a situação. O que nós sabemos, muitas vezes, são através da imprensa. Então, agora sim, nós estamos tomando ação para que a gente verifique qual o tamanho dos problemas que nós temos. Nós temos um problema muito sério, o problema sério que nós temos hoje é o financeiro. Então, nós temos que verificar o que nós podemos fazer, né? E a gente já tem arregaçado as mangas hoje de manhã cedo em cima de alguns problemas que são imediatos e que o caixa, você chega no caixa, não tem dinheiro, nós temos que correr atrás, que nós deveríamos estar correndo na frente, porque quando você faz uma gestão, sempre você corre na frente, trazendo novos negócios, dinheiro e tudo mais, para que você possa resolver os problemas financeiros. Dinheiro é muito importante em qualquer gestão, qualquer administração. E se você não tem dinheiro, dificulta bastante. Mas nós estamos aqui empenhados em mudar e transformar essa situação do Corinthians. Eu entendo que com garra, determinação, como é o torcedor do Corinthians? Garra, determinação, nós vamos para cima e vamos resolver o problema do Corinthians. Tenho certeza absoluta. Acho que foi, né? Primeiro, boa tarde, Caio Capato, TV Bandeirantes, Band Esportes. Eu queria perguntar a vocês, ontem, no último pronunciamento do ex-presidente Augusto Mello, ele deixou algumas informações para que a gente, evidentemente, questionasse quem fosse assumir. Por exemplo, um suposto acordo está muito próximo com a Adidas. A gente sabe que há um contrato em vigor com a Nike. Eu imagino que essa seja uma das questões prioritárias do senhor agora e o Armando assumindo gerenciar. E também a questão do estacionamento. Outra questão que o Augusto disse que era um acordo próximo. Eu queria saber de vocês como que isso está, se isso é uma questão prioritária, como é que vocês vão fazer para resolver isso. Obrigado. Então, nós não tomamos conhecimento ainda
Evidentemente que os números que estão colocados na imprensa, eu tenho que falar aqui no nome da empresa que é a parceira do Corinthians, que é a Nike. Eu não posso tratar de outros assuntos aqui se não for o nome da empresa, porque é a parceira do Corinthians há muitos anos e nós temos que respeitar. Então, tudo começa com respeito e a gente tem que respeitar quem está junto conosco hoje. E qualquer situação diferente disso, por favor, a gente vai tratar desse assunto posteriormente. Nesse momento, o importante é a gente tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo. Ninguém trouxe ainda para nós, eu sei do que está acontecendo, que falaram na imprensa e tal, mas diretamente para nós, o presidente, ou melhor, atual presidente, o primeiro vice agora, né? Nós não tomamos conhecimento disso aí ainda. Nós vamos tomar conhecimento na tarde de hoje, e depois a gente marca para falar sobre esse assunto aí. Presidente. Boa tarde, tudo bem? Lívia Camilo, do All Sport. Bom, você ontem, né, comentou com alguns torcedores no pós ali de tomar posse sobre um cenário de terra arrasada no Corinthians hoje. O que motiva esse diagnóstico tão, né, assim, trágico? E quais são as primeiras medidas mais urgentes que você vê, Osmar, nesse sentido de recuperar essa confiança do Corinthians? Então, primeiro a gente começa aí pela questão financeira. Eu acho que os pontos principais é o financeiro, é o jurídico e a administração que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo. Estamos já trabalhando para isso. E o que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada porque a situação que nós encontramos, né, a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir. Então, é assim a situação do Corinthians que vive o dia a dia. E nós temos que mudar essa situação. Não temos uma varinha de condom para chegar aqui e mudar de imediato. Nós precisamos de trabalhar, muito trabalho, dedicação, para que a gente possa chegar e resolver esses problemas. Eu acredito que nós temos um período curto aí para a gente trabalhar, mas nós vamos, com dedicação, com arrojo, nós vamos resolver esses problemas. Não digo que vai ser de imediato. Evidentemente, ninguém, vou repetir, ninguém tem uma varinha de condom para resolver todos os problemas de imediato. Ninguém tem e nós também não temos. Eu vou passar aqui a palavra para o vice Armando Mendonça. Boa tarde a todos. Lívia, em relação à sua pergunta, eu acho que o nosso compromisso do presidente Osmar, o meu compromisso, sempre de falar a verdade e trazer à tona o que realmente está acontecendo. Quando foi utilizada a palavra terra arrasada, porque foram noticiadas notícias, foram informadas questões de que o nosso caixa estava em ordem, estávamos com dinheiro, tudo sob controle. Isso, infelizmente, não é verdade. Nossa situação financeira é muito delicada, nós temos compromissos enormes para serem cumpridos imediatamente. Me autorizar, eu acho que é uma situação que é muito grave, que as pessoas precisam saber. Nós corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Então, isso é uma preocupação que nós não sabíamos. Nós tivemos conhecimento hoje pela manhã e até então acho que ninguém estava sendo informado dessa questão. E acho que essa informação é uma informação verdadeira, precisa ser colocada para todos vocês, porque realmente nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos, e esses bilhões que foram noticiados, infelizmente, nós não encontramos nos caixas. Edson Rufino, 105 FM. Osmar, tudo que vinha sendo... Tudo que vinha sendo feito, então, está vetado. Agora são suas ideias que serão colocadas em prática
se você pretende conversar com o grupo de atletas, quando e o que você vai dizer para eles para a sequência dessa sua nova função. Sim, em respeito também ao Dorival Júnior e ao Fabinho Soldado, nós vamos aguardar, evidentemente, o retorno deles e juntamente com eles nós vamos conversar sim. Vamos ver qual as dificuldades que estão encontrando. A gente vai falar em planejamento, porque o futebol é muito dinâmico, né? Então a gente vai falar muito em planejamento de curtíssimo prazo, curto, médio e longo prazo. Então nós queremos saber como é que estão esses planejamentos, para a gente saber o que nós vamos fazer para o futuro, entendeu? Mas quero deixar claro aqui que todo o departamento técnico e a diretoria de futebol, ela continua da mesma forma que está, e a gente vai ter que conversar a respeito desses assuntos aí. Como é que estão os planejamentos, as ideias futuras, próximas janelas, se tem recursos, onde estão os recursos, nós vamos buscar isso. Osmar, aqui à frente, por favor, Henrique Vigliotti, da Rádio Cracknet 17. Osmar, primeiramente... Eu não entendi. Henrique Vigliotti, da Rádio Cracknet 17. Tudo bem. Osmar, eu queria primeiramente perguntar sobre como andam as conversas entre você e o Tuma para a marcação da Assembleia Geral e os próximos passos desse processo que vem acontecendo em relação ao Augusto Melo. E também, se me permite uma segunda, eu queria que você explicasse essa questão do Profut de uma maneira mais aprofundada, se possível, para o torcedor. A questão do Profut é que você não pode ficar com 3 parcelas atrasadas, né? E durante essa semana aqui vence uma parcela de, se eu não me engano, 3 milhões que tem que pagar aproximadamente. E então nós fomos no caixa e não tem esse dinheiro. Então significa que nós vamos ter que nos empenhar em buscar esse recurso, né? Não pergunta como, mas nós vamos trazer. Nós vamos trazer esse recurso. Então, sobre a conversa com o Tuma, não ficou nada definido. Ele tem até sexta-feira para poder definir quando vai ser a data da Assembleia. E, então, nós vamos aguardar o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, decidir. Boa tarde. Vanderlei, de Equipe Esporte Fran. Primeiramente, boa sorte. Obrigado. Eu gostaria de perguntar ao senhor, corre a boca pequena aqui no Parque São Jorge, que o senhor é muito amigo de pessoas ligadas à base. E a gente sabe dos problemas da base que estão acontecendo, né? Todo mundo sabe do seu grau de amizade com pessoas que estão há muito tempo aqui na base, e a base está com 89 contratados, jogadores que nunca entraram no time, entraram no sub-20, enfim, qualquer que seja a categoria. Qual será a sua providência? Porque a base é um ativo do clube que salva muito a parte financeira. O que você pretende fazer com isso? Então, a gente usou o termo aqui benéfico para o Corinthians. Então, o que for benéfico para o Corinthians vai continuar. O que não for benéfico não vai continuar. Então, sobre a amizade, ela fica... o Corinthians fica acima disso. Porque nós não temos amizade. A amizade é lá fora. Eu não tenho amizade, eu não sei com quem eu tenho amizade na base, mas, em todo caso, eu gostaria que você detalhasse. Pois não? Só lembrando, o senhor vem há muito tempo no Corinthians e a gente sabe, o que corre pelo menos, do Jassa. Claudinei sempre foi seu amigo, o Jassa foi sempre seu amigo, e o Jassa, apesar de não ter um cargo na diretoria, a gente sabe o quanto ele tem influência na base. E o Claudinei está lá aí, tá? E a gente sabe do grau de amizade, só não está chegando hoje no Parque São Jorge. Não, é verdade. A gente tem amizade em todas as correntes políticas dentro do Corinthians. São essas pessoas aí, são 300 conselheiros, são 5 mil associados que frequentam o clube. Então a gente conhece, nós conhecemos todo mundo. Todos que estão aí no clube, quer dizer, não dá para, evidentemente, conhecer por nomes. Mas o que nós queremos mostrar para vocês é que, se a função é benéfica para o Corinthians, as pessoas vão continuar. Na base, não tem como continuar, já caíram. Então, acabei de dizer para vocês, não tem. Hoje, lá é o Alex que vai ficar lá, né? Alex Brasil, e não tem nenhum diretor. Nesses 60 dias não tem nenhum diretor.
tá bom? 60 dias aproximadamente, eu não sei, depende muito do presidente do Conselho. Aqui, Osmar, Lucas Bolfer, do canal Salve Drill. Um outro nome também que o pessoal tem comentado nas redes é a respeito do superintendente de marketing, o Vinícius Manfred. Então, é um nome que também deve voltar. E para o Armando, se me permite também, você comentou essa questão da terra arrasada, que seria interessante mostrar como é que estão os valores, né, as finanças do clube. O Augusto fez aquele dia da transparência, mas que não agradou muito a torcida. Dentro desse pouco período que tem que vocês vão ficar à frente, por enquanto, né, provisoriamente, seria legal marcar uma nova data e fazer esse novo dia da transparência? Não, eu respondo. Só fala a pergunta que você fez para mim. Então, ele foi convidado, sim, por mim, para ele vir conversar. Aqui é o seguinte, é bem transparente, não quero esconder nada de vocês. Eu liguei para ele, pedi para ele vir conversar conosco. Não tem nada definido, ele não está no Brasil, está fora do Brasil, e assim que ele chegar nós vamos conversar. Se encaixar dentro da filosofia de trabalho que nós pretendemos daqui para frente, perfeitamente, não tem problema. Porque veja só, não adianta eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu vou trazer fulano, ciclano. Eu quero saber o seguinte, a filosofia é essa, interessa para você? Mudou, por isso daqui para frente mudou. Principalmente na questão de gestão. Não vamos aceitar aqui pessoas que entram simplesmente por entrar no Corinthians. Nós queremos aqui pessoas que dão resultado. Resultado que mostra, eu tenho um emprego aqui e ganho um valor. Você faz mais do que esse valor? Você traz para o Corinthians benefício? Essa é a pergunta. Então, o que nós queremos, sim, o Vinícius, eu liguei para ele, pedi para ele vir conversar, e vamos ver se ele se encaixa dentro dessa nova filosofia que a gente pretende daqui para frente. Nós estamos aqui de passagem. Então, até o presidente Romeu Turma marcar a Assembleia Geral, o presidente Osmar tem que cumprir seu papel estatutário, e eu, como vice-presidente, auxiliá-lo e ajudá-lo no que ele precisar. Estou à disposição e sabe que ele pode contar comigo. O tempo é muito curto. Eu acho que chega de, minha opinião, você marcar o dia D, dia X, dia Y. Eu acho que, tendo as informações, nós, como representantes do Corinthians, nós temos o dever de passar essas informações para os jornalistas, para os torcedores, para os sócios. Então, cada dia é um dia. Realmente o trabalho é difícil, é um trabalho que você demanda de muitas informações. Então você, assim que cada informação, a gente está passando para vocês e assim vai. Então, marcar o dia X, Y, Z, acho que nesse período não é assim que vai funcionar. Alô, Osmar, Armando, boa tarde. José Edgardo Matos, do GE. Osmar, tenho duas perguntas, por favor. Né? Você citou aqui já nessa entrevista sobre as contas que o Corinthians tem para pagar a curtíssimo prazo. Né? O Profut foi um exemplo. Quero saber se você poderia detalhar mais algumas dessas necessidades mais urgentes que vocês precisam cumprir. E uma segunda, acho que vocês dois podem responder, né? A gestão Augusto Melo, principalmente na reta final, teve um clima muito bélico com outros órgãos do clube, né? Com o Conselho Deliberativo, o CORE, até o Conselho Fiscal, por exemplo, na reunião, né, de aprovação das contas. Queria saber qual recado vocês agora, como essa nova gestão, podem dar para esses outros órgãos, né, principalmente os fiscalizadores, de como vai ser a relação, né, nesse período de 2 meses, 3 meses, enfim. Então, o recado que nós mandamos para eles é cumprir o estatuto. Eles não queriam mais nada do que cumprir o estatuto. Só que quando você tem uma gestão que não cumpre o estatuto,
os órgãos começam a brigar com você. Isso aí é Conselho Fiscal, é o CORE, é o Conselho Deliberativo. Eles querem receber as informações. Quando as informações não chegam, eles não têm como tomar ações. Esse é o grande problema que aconteceu anteriormente. O meu relacionamento com o presidente do Conselho, o presidente do CORE, o presidente do Fiscal, é ótimo. Eles estão pensando no Corinthians. Eu também estou pensando no Corinthians. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, olha, o presidente tomou uma ação exagerada. Não é exagerada, é o que está no estatuto. Se tem que mudar o estatuto, vamos mudar o estatuto. Mas o que existe hoje, nós temos que cumprir. Cumprir da melhor forma possível. E é isso. Essa parte, você pode ter certeza. Eu vou procurar cumprir da melhor forma possível, dar todas as informações e doa em quem doer. Vou fazer o quê? É o nosso trabalho. Nós temos que mostrar passar o Corinthians a limpo. Esse é o momento. Tá? Nós temos que falar, eu como disse no começo, não dá para eu ficar falando do passado. Se a gente não se debruçar no presente, nós não vamos conseguir resolver. Então, esquecemos um pouquinho o passado e vamos daqui para frente. Nós temos 60 dias aproximadamente, 50 dias, não sei, 70 dias, vai depender muito do presidente do Conselho. Mas esse período que nós vamos ficar aí, nós vamos nos dedicar bastante, trabalhar o dia a dia, para a gente resolver os principais problemas do Corinthians hoje. Né? E o principal problema que nós temos no Corinthians hoje é o financeiro, administrativo e o jurídico, que nós temos que verificar vários contratos. Nós vamos fazer uma gestão de contratos, nós vamos fazer uma gestão à vista, que é para ninguém esquecer do que tem que fazer. Muitas vezes passa batido alguma ação que deveria ser tomada, não tomou. Não tomou por quê? Porque, esqueci. O Corinthians não aguenta mais isso. Então nós vamos colocar eu falei hoje de manhã com algumas pessoas que estavam conosco lá, gestão à vista em tudo, planejamento em tudo, cronograma em tudo. Se você vai montar qualquer coisa, se não tiver um cronograma, como é que você sabe? Eu fiz uma pergunta aí hoje, eu falei, tá bom, isso aí é legal, vocês estão montando? Estamos. Cadê o cronograma? Nós vamos fazer. Não, então faça. Apresenta o cronograma aqui na diretoria para a gente verificar. Quando começa, qual é o meio, qual é o fim. Qual é o status que traz aí hoje? Ninguém sabe responder. Então nós precisamos montar organizar o Corinthians. De tal forma que qualquer pessoa que chega nos departamentos, ela enxerga aqui e fala, poxa, está andando. O Corinthians anda. Você sabe que anda dessa forma. E cabe a nós, eu já disse isso, vou repetir, que vários presidentes trouxeram o Corinthians até o centenário do Corinthians. E cabe a nós a preparar o Corinthians para o bicentenário. Não estou falando nós. Todos que frequentam o Corinthians, todos os conselheiros, todos que querem o bem do Corinthians. Eu tenho que dizer para você o seguinte, quem ama, ajuda a pagar. Tem uma historinha aí que diz, eu amo o Corinthians, mas eu quero o ingresso de graça. Não é assim. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos transformar isso aí. Eu peço aqui novamente a ajuda de todos os conselheiros, todos os associados, da imprensa, todos os stakeholders do Corinthians, que nos ajude a sair dessa situação. O momento é difícil, mas não é impossível. Por isso nós precisamos de todos. E é momento agora. Não dá para esperar mais. Será que dá para entender que o Corinthians está numa situação difícil? Será que nós não podemos pegar agora e falar todos juntos, todos unidos, vamos resolver? É momento. É hora. Venham todos ajudar. É isso que nós queremos. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para tentar fazer com que o Corinthians volte a trabalhar com tranquilidade, trabalhar com planejamento. Para a gente ter saber o seguinte, dia tal vou ter que pagar alguma coisa, e o dinheiro está lá no caixa.
É impossível trabalhar desse jeito. Então nós precisamos organizar. E precisamos da ajuda de todos. Então, quando eu falo em stakeholders, é tudo, a imprensa, é torcida, é todos. Porque senão a gente não vai sair da onde nós temos que sair. E vamos sair, com certeza absoluta. Eu tenho fé, determinação, volto a repetir. O Corinthians tem raça, e eu tenho raça. Eu amo o Corinthians, ajuda a pagar. É assim que tem que ser. Osmar, Armando, boa tarde, aqui Renato Peters, TV Globo. Aqui. Acho que a gente aqui também está passando um recado para a torcida, que todos devem estar querendo saber essa situação. Mas eu pergunto, quando vocês falam que não tem dinheiro, a gente fala em não tem dinheiro para pagar a folha, o que não tem dinheiro? O que Corinthians tem dinheiro para pagar a folha, para pagar as contas, para pagar a luz? Eu queria mais explicado essa história da falta do dinheiro. Então, o que nós fizemos agora do bem cedo é saber o seguinte: você tem um fluxo de caixa. Aí você chega lá e fala assim, tá bom, o fluxo é esse. Tem isso aqui para pagar, mas não tem dinheiro. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber planejamento. Que dia vai cair o dinheiro? Que hora vai cair o dinheiro? Senão eu tenho que correr para buscar dinheiro lá fora. Então, eu preciso entender o que eu tenho de planejamento para o futuro, que é para eu sair. Eu estou falando de correr atrás. Nós temos que mudar isso e correr na frente. Essa é a filosofia. Então, especificando melhor, a gente chegar lá agora e falar, olha, amanhã precisa pagar 3 milhões. Mas não tem dinheiro. Então, cabe a gente saber o seguinte, onde que nós vamos buscar? Então, sai todo mundo maluco para isso. Isso não é jeito de administrar. Nós precisamos buscar uma condição melhor para fazer esse planejamento. Tá? Então é isso que nós queremos para o Corinthians, e é isso que nós vamos fazer. E peço aqui, gostaria de pedir aqui uma trégua política para todas as linhas políticas de dentro do Corinthians, que entendam que o momento é de ajuda. Não é momento de ficar buscando críticas, querendo mudar a situação. Não dá. É momento agora de uma trégua. A gente pede, inclusive para a imprensa também, de modo geral, que nos ajude nesse momento. Nós vamos estar esses dias aí, e esse é o momento de todos ajudarem. Tá bom? Silvestre Gazeta. O senhor se lança como... claro que tem uma fase transitória ainda, né? Mas em caso de impeachment confirmado na Assembleia dos Sócios, o senhor se lança como candidato dentro do Conselho? Então, não passou pela minha cabeça isso, não é momento de falar em política dentro do Corinthians. Estou pedindo uma trégua política nesse momento, exatamente para isso. Nós não temos que falar nesse momento quem é candidato, quem não é candidato, nós temos que tirar o Corinthians desse momento difícil aí. Então, eu peço para vocês, encarecidamente, que eu não vou falar sobre essa situação e também gostaria que ninguém falasse sobre a situação nesse momento. Principalmente a imprensa pode falar à vontade, que não tenho nada a contestar, mas as linhas políticas dentro do Corinthians, que deixassem esse momento para falar sobre política no momento que tem que ser. Não agora. Agora é hora de abaixar a cabeça e se dedicar esses dias que nós temos que resolver aí dentro do Corinthians.